graças a Deus, agradecendo ao nosso pastor por essa rica oportunidade. Meus irmãos, eu estava pensando esses dias e não tem como fugir de alguns assuntos, e principalmente do assunto recorrente. Eu acredito que todos já falaram nas lives, né? Que é o momento que a gente vive, que é um momento difícil, um momento de incertezas, um momento em que nós nunca imaginamos que estaríamos passando, mas que repentinamente aí ele se tornou realidade. Estão as pessoas trancadas em suas residências, com o mínimo contato possível com as pessoas externas. Estamos ali isolados praticamente com os nossos familiares. Mas Deus deu a oportunidade de nós estarmos entrando na casa de vocês através da tecnologia, e nós agradecemos a Deus por isso, né? A igreja não está funcionando, mas tem uma igreja em cada lar, graças a Deus por isso. Mas eu vejo também que isso faz parte do cumprimento da Bíblia Sagrada. A Bíblia previu tudo o que acontece, o que vem acontecendo dia após dia, a Bíblia já previa. Está registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 4 a 8, que diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Na verdade, as pestes, terremotos, tudo isso já estava previsto na Bíblia Sagrada. Só que muitas coisas a gente não esperava viver, né? A gente vinha num andar aí até relativamente tranquilo, né? Mas de repente as coisas começam a apertar. E você vê que o mundo, ele se apavora. O mundo, as pessoas ficam apavoradas, não sabem o que fazer, não sabem que ação tomar. Porque a situação foge totalmente do controle daquilo que eles podem fazer. Mas eu fico olhando que tem um grupo de pessoas que tem uma tranquilidade, tem uma paz. E as pessoas às vezes podem olhar e perguntar: mas que povo é esse? A gente já sabe, né? O povo de Deus, Deus já disse o que vai acontecer. E nós temos uma segurança em Cristo Jesus de que as coisas não nos atingem. E aí as pessoas podem perguntar: mas de onde vem essa paz? De onde vem essa tranquilidade? De onde vem essa calma? É claro que nós não deixamos de tomar os nossos cuidados, mas nós não ficamos desesperados frente à morte, porque nós sabemos em quem temos crido. E eu quero chamar vocês para lermos também um versículo que está no livro de Salmo, no capítulo 34, no versículo 7, que diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. De novo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí você pode perguntar, talvez você não seja evangélico, eu acredito que tenha pessoas não evangélicas nos vendo, nos assistindo, mas pergunta: nos livra de quê? Na verdade, nos livra de toda angústia, nos livra de todo sofrimento antecipado, que nós conhecemos mais como ansiedade,
né? E Ele nos dá essa paz, essa tranquilidade que todos almejam. Isso a gente só encontra em Jesus. E um detalhe importante é que Jesus, ele nos livra de tudo. Mas às vezes as pessoas pensam também que é só na questão emocional, da ansiedade, da depressão, de outras coisas assim emocionais. Não, Deus nos livra também de danos físicos. E eu digo para você que o maior exemplo que temos disso, de um dos exemplos, na verdade, não o maior, um dos exemplos que temos, se diz respeito ao profeta Daniel. Daniel, por motivo de ciúmes, de inveja de outras pessoas, porque ele era próximo ao rei, arquitetaram para que ele fosse lançado nas covas dos leões, para que ele fosse morto, a verdade é essa. E Daniel, ele foi lançado em uma cova com leões. E diga-se de passagem, leões famintos, né? Mas, no dia seguinte, o rei foi até aquela cova e lá de cima, muito triste, perguntou: será que seu Deus poderia livrar-te, Daniel? No que Daniel respondeu lá de dentro: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Nós vemos aqui que o anjo do Senhor, ele estava ao lado de Daniel. O anjo do Senhor estava acampado ao redor de Daniel e não deixou que nenhum mal acontecesse, porque isso era plano de Deus. E agora eu falo, quantos de nós, quantos livramentos nós não tivemos ao longo da nossa vida? Livramentos que você sabe que teve e outros livramentos que você nem imagina que aconteceram. Deus tem as suas formas de trabalhar. Às vezes a gente está em casa e perde a chave do bolso, né? Pendurado na calça. A gente perde a chave e fica procurando, fica 10, 15 minutos procurando e não acha. Quando você vai olhar, mas estava aqui, mas eu procurei, mas não achei. Será que não foi um livramento que Deus te deu? E quantas outras coisas que não acontecem que Deus está nos livrando do mal? Aí você pode se perguntar, mas como fazer para ter essa proteção? Como o anjo do Senhor pode estar ao meu redor para me proteger? Eu volto mais uma vez ao livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 7, que ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Não, temer não é ter medo. São coisas totalmente distintas. E no dicionário está escrito assim: temor, ter um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Isso é o que está no dicionário. Temor, ter um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Aí, no livro de Salmos ainda, no capítulo 112, no versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. De novo, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. O respeito a Deus está atrelado à obediência a Ele. Essas duas coisas andam juntas, não tem como. Se você respeita a Deus, você o obedece. Se você obedece é porque você respeita. Ponto final. Não tem como ser diferente. Deus, Ele é único. Ele exige santidade, Ele exige que nós tenhamos uma adoração totalmente voltada a Ele. Deus, Ele quer de nós o nosso melhor. Mas você
que não é evangélico pode estar pensando também: mas como isso acontece? Como obedecer a um Deus, a esse Deus que eu de repente nem conheço? Vamos pensar um pouco, vamos voltar lá no começo de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra, certo? No livro de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que foi formado no mundo, tudo, foi formado por Deus. E Deus disse: haja. Haja luz. Deus separou a terra das águas. Deus formou as árvores, os animais, o universo. Deus formou tudo. Tudo foi feito por Deus. Mas ele simplesmente disse: haja. E as coisas aconteceram, porque ele tem poder, e tinha e tem poder para isso. O poder dele não muda, é o mesmo, sempre. Mas quando chegou na vez do homem, Deus mudou o formato. Aí Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Deus pegou terra, e fez um boneco. Quando o boneco já estava pronto, Deus olhou e falou: é exatamente isso. O que Deus fez? Deus soprou nas narinas daquele boneco o fôlego da vida. Interessante que Deus deu algo exclusivo dele, saiu de dentro de Deus. Deus soprou nas narinas do homem. A partir daquele momento, o homem se tornou alma vivente. Logo após, Deus fez a mulher também, mas aí ele já fez da costela do homem. Tirou uma costela de Adão e formou a mulher. Por isso a mulher é um material mais evoluído que o homem. E, irmãos, pensa no privilégio desse casal. Eles tiveram o privilégio de ter um contato com Deus, tiveram o privilégio de conversar com Deus pessoalmente, tiveram o privilégio de ter uma amizade com Deus, tiveram o privilégio de morar em um local feito pelo próprio Deus. Deus disse: esse é o jardim, vocês habitem aqui. O jardim do Éden. Mas Deus deu uma recomendação a eles: olha, de tudo que tem aqui vocês podem usufruir, mas daquela árvore você não coma, porque no momento que você comer, você morrerá. Mas parece que a curiosidade do homem às vezes é muito grande, né? Ele não consegue se conter. E nós temos um inimigo, todos nós temos um inimigo em comum. O inimigo das nossas almas. E ele não estava nada satisfeito com aquela situação. Ele não estava satisfeito de ver o homem desfrutando daquela amizade com Deus, já que um dia ele teve essa oportunidade. Mas o orgulho entrou em seu coração e ele quis simplesmente ser maior do que Deus. O que Deus fez? Lançou ele dos céus. E ele se tornou o inimigo número 1 do homem. E ele deu um jeitinho de se adentrar naquele jardim. E ali ele teve uma conversa, teve um diálogo com a mulher. E convenceu-a. E a convenceu de comer daquele fruto. Ele disse para ela: não, isso não vai acontecer, você não vai morrer. A única coisa que vai acontecer é que você vai ser igual a Deus. Você vai saber de todas as coisas igual a Ele. Ela comeu e deu para Adão, que também comeu. Naquele momento, entrou o pecado no mundo. Naquele momento, o homem construiu
um muro intransponível entre ele e Deus. Algo que o homem ficou condenado à perdição eterna. Não tinha solução para esse homem, a menos que Deus providenciasse. E além disso, eles foram expulsos do paraíso. Agora, eles teriam que viver por conta própria em outro local. Eles perderam a comunhão, perderam a intimidade, perderam a amizade que eles tinham com Deus. Perderam tudo. O relacionamento com Deus. E a Bíblia nos diz que Deus olhou dos céus, a terra, e não viu um justo sequer, nenhum, que pudesse resgatar o homem dessa situação. Mas Deus tem um amor muito grande pelo ser humano. Está escrito em João 3,16, assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é um valor que não tem medida. A gente não consegue dimensionar isso. Não conseguimos medir. Tal maneira que deu um filho. Tal maneira para dar um filho. Quem daria um filho para salvar alguma outra pessoa? Eu não teria coragem. Você teria? Duvido. Nós não teríamos. O que aconteceu? Jesus se prontificou a vir à terra para cumprir, para resgatar o homem da perdição. Jesus nasceu, como todos sabem, Jesus nasceu da Virgem Maria, cresceu e iniciou, aproximadamente aos 30 anos, seu ministério na terra. E ele cumpriu o seu ministério realizando milagres, grandes milagres. Coxos andaram, cegos viram, surdos ouviram, mortos ressuscitaram. Mas o propósito principal da vinda de Cristo, da vinda de Jesus na terra, era a cruz. E foi a cruz. Bom, Jesus foi crucificado. Todos nós sabemos disso. Jesus foi crucificado por mim e por você. Cravos foram colocados nas suas mãos. Cravos foi colocado nos seus pés. E, além disso, uma coroa de espinho cravada em sua fronte. E o golpe de misericórdia foi uma lança do seu lado, que o furou. E a Bíblia diz que, quando acabou o sangue, verteu água. Então, Jesus verteu todo o sangue que ele tinha para dar o perdão para mim e para você. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e para salvar você. Cristo triunfou na cruz sobre todos os seus adversários. E Cristo triunfou sobre o pecado. Então agora o homem poderia ter novamente um contato com Deus, através da reconciliação em Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 e 15, está escrito: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, a confissão que fizemos em Cristo Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Jesus viveu nessa terra, Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Por isso ele teve a condição de subir na cruz do Calvário, de verter o seu sangue para que eu e para que você pudesse gozar dessa reconciliação com Deus. Para que nós pudéssemos desfrutar dos benefícios que a cruz do Calvário nos trouxe, que foi a reconciliação com Deus, que é essa paz que eu falei para você lá no começo, de uma intimidade com Deus. Podemos falar com Deus a qualquer momento, no momento que quisermos. Dobramos os nossos joelhos, elevamos o nosso pensamento aos céus e oramos a Deus e falamos com Ele. Não precisamos de intermediário. O único intermediário que tem entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus. Então nós sabemos que temos condições para chegarmos a Deus. Mas como que eu faço? Como que eu faço para me chegar a Deus? Como que eu faço para ter esse contato com Ele? Você lembra lá atrás, nós lembramos? O temor, temos que temer a Deus. Temor é um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. O que devemos fazer? Obedecer a Deus. Primeiramente, nos entregamos a Jesus Cristo, reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a viver uma vida de santidade diante de Deus. Passamos a desfrutar, então, dessa amizade, dessa intimidade, dessa reconciliação. Através do sangue de Jesus, nós obtivemos todos esses benefícios. O perdão da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, a salvação da nossa alma, a proteção que vem da parte de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. O anjo do Senhor acampa ao redor dessas pessoas que fazem a sua decisão a Deus, que querem estar junto com Deus, que querem ter um relacionamento com Deus. Você pode estar passando por momentos difíceis, você pode estar angustiado, desesperado. Jesus é a solução para os seus problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Você não vai deixar de ter aflição. Só que você vai ter um porto seguro. Você vai saber aonde buscar essa segurança. Na hora do seu sofrimento, na hora da sua angústia, você vai até Jesus, pede para Ele o socorro, e você vai ter uma paz, uma tranquilidade, uma calma que nunca teve. E o que eu devo fazer? Entregar minha vida ao Senhor Jesus. E é o convite que eu faço para você agora. Se entregue a Cristo. Se você não é evangélico, eu convido você a se entregar a Jesus. Se você é uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, eu convido você a voltar para esse caminho, o único caminho que nos conduz à salvação. Talvez você também esteja dentro da igreja, mas esteja afastado também. Vai nos cultos, mas não sente mais a presença de Deus, sente que há um vazio já dentro do seu coração. Eu te convido também, volte para Cristo. Ele é a saída. Cristo é a solução para o mundo. Cristo é a solução para os nossos problemas. E eu convido você, eu vou orar por você agora, pedir para que Deus perdoe os seus pecados, que te faça uma nova criatura. Eu creio que tem alguém se convertendo nesse momento. Então vamos orar.
Senhor Deus e Pai, somos agradecidos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Agradecido por esse momento que tivemos na Tua presença, falando de Ti, falando do Teu amor, falando da Tua morte do Teu Filho, mas um Filho que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, somos gratos pela redenção que a morte na cruz do Calvário, o sangue vertido na cruz do Calvário nos trouxe. Senhor, essa pessoa que está do outro lado, que está agora, Senhor, se rendendo a Ti, ou que está voltando para Ti, Senhor, perdoe os seus pecados. Lave as suas vestes no Teu sangue carmesim. Escreva o seu nome no livro da vida. Traga essa pessoa que ela possa ter uma comunhão contigo, que ela possa desfrutar dessa comunhão, que ela possa desfrutar dessa intimidade com Deus, que ela possa ter o Senhor como centro da sua vida. Senhor, ajude, liberte de todos os males, cure as suas enfermidades. Pai, nós cremos em Ti, e cremos na Tua promessa, e cremos na Tua palavra. Certo de que o Senhor está nos ouvindo, nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Você que não era evangélico, que agora faz parte desse povo, as igrejas ainda estão fechadas, mas assim que você puder, que as coisas voltarem ao normal, procure uma igreja e vá congregar, porque a melhor coisa é estar na casa do Senhor. É lá que sentimos a presença de Deus. Sentimos em nossa casa também, orando, né? Mas lá é um local propício para estarmos, e tenho certeza que os irmãos estão com muita saudade desse momento. Então você procura uma igreja. Nós temos contatos também por onde vocês estarão podendo falar conosco. E eu quero já deixar um comunicado aqui. Amanhã teremos live às 9 horas da manhã, a escola dominical. Às 10h30 da manhã será a escola a IBD para os jovens. E às 7 horas da noite, novamente teremos alguém falando da palavra de Deus para a sua vida. Nós temos um contato, que esse é um celular da igreja, que você pode mandar um zap, é a melhor forma para estarmos nos comunicando. E eu vou passar o número para você agora. É 18 99743 0252. 18 99743 0252. Tem a live também na segunda-feira, direcionado para as crianças. Na segunda-feira, às 15 horas, teremos uma live também, com a tia Su. Irmãos, um último comunicado é sobre as contribuições. Os irmãos que estão desejosos de fazer a sua contribuição, mas pela dificuldade de não estarmos congregando, então vou passar a conta da igreja para que os irmãos possam estar fazendo a sua contribuição, ou um depósito bancário. É Banco do Brasil, agência 0440, dígito 5. Banco do Brasil, agência 0440, dígito 5. Para dízimos e ofertas, temos uma conta que é 10.250, dígito 4. De novo, 10.250, dígito 4. Para os carnês do projeto Neemias, que é o projeto para a construção, o fechamento da igreja, que vai acontecer em breve, o número da conta é agência 0440, dígito 5, conta corrente 24928, dígito 9. Os irmãos poderão estar contribuindo através dessas contas, dízimos e ofertas, e outra do projeto Neemias. E quem não puder precisar,
Entre em contato pelo telefone. Se o irmão não puder ir ao banco e quiser que busque, nós também, alguém estará indo para buscar a sua contribuição. Então, é esse telefone, 18 99743 0252. Meus irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço mais uma vez ao nosso pastor, agradeço a Deus, nosso pastor Paulo Januário, nosso pastor presidente. E se Deus quiser, em outra oportunidade nós estaremos juntos. Eu torço para que seja na igreja, que nós estejamos todos cultuando junto no nosso templo, para que possamos, unidos, sentir a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e um ótimo fim de noite para todos. Amém.